Agora que nós sabemos como que esses potenciais padrão foram obtidos, ou seja, foram obtidos a partir de reações de pilhas em que o outro eletrodo era o eletrodo de hidrogênio, nós sabemos que esse negativo e esse positivo são em relação ao hidrogênio, nós somos capazes de usar esses valores para construir qualquer pilha. Por quê? Sabendo que todos foram medidos em relação ao hidrogênio, se esse aqui está 0,44 abaixo do hidrogênio e esse está 1,50 acima, significa que eles estão a 1,98 de diferença entre si. Ou seja, isso pode ser usado para construir pilhas que, por si só, não envolvam o hidrogênio, que usem ele apenas como referência. Então, imagine que a gente queira construir uma pilha de ouro com sódio. Então, para decidir quem que é o cátodo, quem que é o ânodo, a gente dá preferência para aquele que tem maior potencial. As três, no caso, semi-reações aqui, estão escritas como semi-reações de redução, porque os elétrons estão nos reagentes, eles estão antes das setas. Então, o maior potencial de redução é aquele que vai ter prioridade para sofrer a redução. Então, quer dizer, o sódio aqui ele vai ser obrigado a se oxidar, ele vai trocar de lado aqui e com isso vai trocar o valor do seu potencial também. Então, para construir a pilha de ouro com sódio, eu tenho que manter o ouro igual e manter o sódio invertido. Só que no momento que eu inverto o sódio, eu tenho que lembrar que o sódio envolve apenas um elétron e aqui envolve 3. Então eu preciso também multiplicar a reação do sódio por 3. Então aqui eu teria o seguinte, eu teria ouro 3+, eu vou deixar de escrever os subíndices aquosos, igual eu escrevi aqui, simplesmente para facilitar a notação. Então eu vou ter ouro 3+, mais 3 elétrons, formando ouro sólido. E aqui eu vou ter sódio sólido, formando sódio mais elétron. Lembrando que como aqui tem um elétron e aqui tem 3, eu preciso multiplicar toda a reação do sódio por 3. E isso aqui vai gerar ouro 3+, mais 3 sódios, forma ouro sólido mais 3 Na+. Isso aqui está de acordo com a nossa expectativa química do fenômeno. Ou seja, o ouro prefere ficar na forma metálica, ele prefere ficar na forma em que você tenha um metal puro, certo? É a forma em que ele é encontrado na natureza. O sódio é o contrário, o sódio não gosta de ficar na sua forma pura, ele prefere ficar na forma catiônica. Ou seja, quando eu coloco esses dois em contato, claramente ambos vão partir para a sua situação de maior estabilidade, que é o ouro metálico e o sódio puro. O potencial aqui do ouro continua mais 1,50. Afinal, a reação aqui ela continua inalterada. E o sódio aqui, como trocou, ele troca o sinal para 2,71. O aluno pode pensar, bom, mas eu multipliquei a reação por 3, então eu deveria multiplicar esse potencial aqui por 3. Não. O potencial desta reação é intrínseco do eletrodo. Não depende da pilha na qual ele se encontra. Então, quer dizer, o potencial do sódio do sódio mais virando sódio é sempre 2,71. Não importa se tem 1 mol, se tem 2 mol, se tem 1000 mol de sódios envolvidos. Isso aqui o potencial é uma característica intrínseca do eletrodo. Portanto, o valor do potencial para essa pilha aqui é a soma desses dois valores aqui. 2 com 1 vai dar 3, aqui vai dar 4,21 volt. A mesma coisa poderia ser feita para as outras pilhas, ou seja, se eu quisesse fazer a pilha de ouro com ferro, ou melhor, ferro com sódio primeiro, ferro com sódio. Qual dos dois eu vou ter que manter inalterado, qual dos dois eu vou ter que inverter? Os dois são negativos, mas eu tenho que inverter aquele que é mais negativo, ou seja, eu mantenho o mais positivo. Esse aqui está mais próximo, né, dos valores positivos do que esse. Então eu mantenho o ferro, inverto o sódio, invertendo o sódio, multiplico ele por 2, afinal a reação do ferro tem 2 elétrons. Já colocando a equação global aqui, eu teria ferro 2+, mais 2 sódio, formando ferro sólido mais 2 Na+. Então aqui também é sólido. Qual que é o potencial desta reação aqui? O ΔE padrão para esta reação. Esse aqui foi mantido, a reação foi mantida igual, ou seja, o potencial se mantém igual também. Esta reação aqui ela foi invertida, ou seja, o seu potencial ele diminui. 2,71
Portanto, positivo menos 0,44. Isso aqui vai dar um potencial de 2,37 volt. E no caso aqui da última reação, nós temos, da última pilha, né, que seria a pilha de ouro com ferro. Então nós teríamos ouro com 3 elétrons, ele vai ser mantido constante, justamente porque o ouro ele tem um maior potencial de redução e o ferro vai ter que ser invertido porque ele tem um menor potencial de redução. Além disso, eu preciso multiplicar o ouro por 2 e o ferro por 3 para que a gente consiga contrabalancear os números de elétrons. Então eu vou ter 2 ouro, 3 mais 3 ferro, formando 2 ouro sólido, esse ferro aqui também sólido, mais 3 ferro. Opa. 2 mais aquoso. E o ΔE aqui vai ser 1,50 mais o valor de 0,44. Então, isso aqui vai dar 1,94 volt. Vocês vão perceber que tem uma maneira muito fácil de saber se vocês acertaram o diagrama da pilha. São 2 informações que são necessárias. Primeira, uma pilha construída corretamente e que opere espontaneamente, ela sempre vai ter o potencial positivo, certo? Sempre vai ter o potencial positivo. Se você construiu uma pilha e por algum motivo chegou num potencial negativo, essa pilha não opera espontaneamente, ela não é uma célula galvânica, mas ela é uma célula eletrolítica, ela pode funcionar mediante gasto de outro dispositivo energético. Outra coisa é o total das cargas nos reagentes e produtos. Aqui, a somatória das cargas é esse valor aqui, 3 mais, que é o mesmo valor da somatória de cargas aqui. 3 vezes 1 também dá 3 mais. A mesma coisa aqui, 2 mais, 2 mais. A mesma coisa aqui, 2 vezes 3, 6 mais. 3 vezes 2, 6 mais. Ou seja, independente de ter uma espécie iônica ou mais, a carga líquida nos reagentes e nos produtos tem que ser a mesma. Caso as cargas não batam, significa que o número de elétrons de uma reação de oxidação não é o mesmo número de elétrons da outra reação de redução. E a gente precisa que esses números sejam iguais para que a lei de Lavoisier seja satisfeita. Ou seja, o mesmo número de elétrons perdido na oxidação é o número de elétrons ganho na redução e vice-versa.